Olá pessoal, então vamos lá, continuando aqui. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre os requisitos para ser empresário e as condições para ser empresário, tá? Lembrando que quando a gente fala de empresário, a gente está falando do empresário individual, a pessoa física que resolve explorar a iniciativa empresarial. É diferente de eu querer, por exemplo, constituir uma sociedade, ou de eu querer, por exemplo, criar uma ERELI, constituir uma pessoa jurídica com uma empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Então, o empresário individual é a pessoa física que sozinha, sem sócios, pode ter funcionários evidentemente, mas sem sócios, resolve explorar a atividade empresarial e aí registra-se como empresário. Os requisitos eles vão estar no artigo 966, 967 do Código Civil e artigo 972. Tá? E aí o artigo 966 vai falar, na verdade, o conceito de empresário. Ele vai dizer, basicamente, que se considera empresário quem exerce atividade econômica organizada, voltada para a produção ou circulação de bens ou para a prestação de serviços. Tá? Então, a pessoa física que exerce esse tipo de atividade, né, se ocupe da gestão da atividade, vai enquadrar-se no conceito de empresário. O parágrafo único 966 traz algumas exceções, algumas atividades econômicas que podem ser exploradas por pessoa física ou pessoa jurídica, mas que, enquanto atividades econômicas, não são consideradas atividades empresariais. A gente destaca a atividade de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Então, se a atividade desenvolvida é de natureza artística, se a atividade desenvolvida é de natureza literária, se a atividade desenvolvida é de natureza intelectual ou científica, não é considerada atividade empresarial. Pode ser um profissional liberal, né, como, por exemplo, um advogado, um contador, um médico, pode ser uma atividade desenvolvida sazonalmente, como um artista, como um expositor, né? Pode ser uma atividade voltada para pesquisa, para ciência. Essas atividades a priori estão excluídas do âmbito empresarial, tá? O que não quer dizer que empresas não possam explorar essa atividade, mas elas fazem isso, né, dentro de uma lógica, dentro de uma estrutura empresarialista. A atividade ela não é o ponto principal. A atividade é só mais um elemento de empresa, tá? Vai ser só mais um elemento de empresa. Aí, além disso, pessoal, o empresário tem que registrar-se, tá? É obrigatório o registro do empresário, está lá no artigo 967. Ele se registra no Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo das juntas comerciais dos respectivos estados, tá? Então, cada estado da federação tem sua junta comercial e faz esse registro. Os elementos desse registro constam do artigo 968, o que tem que ter no registro, né? O nome, a qualificação completa, né? O endereço, o capital que vai ser destinado, qual é o tipo de atividade, se ele é casado, se for casado, qual é o regime de bens, enfim. Todas as exigências do que tem que ser apresentado para a junta comercial para que se registre como empresário. Aí quando você vai lá para o artigo 972 do Código Civil, o artigo 972 vai dizer que o empresário, né, ele tem que ser plenamente capaz e não estar impedido. Então são dois pontos relevantes. O primeiro é saber que existe a capacidade civil, e aí eu vou falar aqui o que é a capacidade civil. E o outro ponto é saber que o impedido de exercer a atividade empresarial naturalmente não pode fazê-lo. Ou seja, existem pessoas que por lei são impedidas de exercer a atividade empresarial. Então, quanto ao requisito da capacidade, pessoal, no nosso direito civil existem dois conceitos importantes. O conceito de personalidade e o conceito de capacidade. Personalidade todos nós temos, é a chamada personalidade natural. Ao nascermos com vida, somos dotados de personalidade e a partir daí somos considerados pessoas. Está no artigo 2º do Código Civil. Nascemos, né, saímos do ventre uterino, saímos das nossas mães, passamos a viver e passamos a ter personalidade, ou seja, somos sujeito de direitos. Isso para as pessoas físicas, pessoas naturais. As pessoas jurídicas, elas adquirem personalidade de outro modo, elas também têm personalidade, só que como elas não decorrem de um processo natural, elas nascem a partir do ato de registro, né? Então, quando eu registro em cartório, quando eu registro na junta uma pessoa jurídica, ali ela adquire a personalidade. Agora, vamos focar na pessoa natural, que é o importante neste momento, porque a gente está falando do conceito de empresário. Então, a pessoa física, a pessoa natural, adquire a personalidade ao nascer com vida. Agora, como vocês naturalmente sabem,
no momento em que nós nascemos, nós vamos nos desenvolvendo enquanto seres humanos de modo completamente dependente, né? Nós ainda não temos a cognição desenvolvida, nós não conseguimos, né, manter a nossa vida por nós mesmos. Nós somos dependentes, em regra, dos nossos pais ou dos responsáveis que estejam ali conosco, para se alimentar, né, para ter cuidados básicos de saúde, né, para se higienizar, enfim, para sobreviver e até mesmo para aprender as coisas, né? Então aí o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai, como criança, se desenvolvendo até num ritmo bastante acelerado, mas que leva um certo tempo, né? Leva um certo tempo de maturação, para que a pessoa possa, a partir de um determinado momento, decidir as questões da sua vida por si mesmo, né? Ter independência para tal. O nosso sistema jurídico considera que a pessoa adquire essa capacidade, e aí vem o requisito da capacidade, que é diferente de personalidade. Personalidade todos temos ao nascer, mas ao nascermos somos todos também juridicamente incapazes de exercer os atos da vida civil. E aí o incapaz de exercer os atos da vida civil, ele não pode também ser empresário. Ele não pode fazer um contrato, ele não pode assumir obrigações, né? Ele não pode, enfim, uma série de questões que fica limitada e dependendo dos seus responsáveis, ou dos seus pais, ou dos seus tutores do ponto de vista legal. Quando eu chego aos 16 anos, a lei considera que eu já sou relativamente capaz. Aí eu adquiro uma capacidade relativa. Não é a capacidade civil plena, mas é uma capacidade relativa, uma capacidade mediana. Ou seja, eu já nem sou mais, vamos dizer assim, tão despreparado para a vida, para decidir as questões da minha vida, mas eu também não tenho ainda o discernimento completamente desenvolvido. A lei considera então que eu sou relativamente capaz e a partir daí eu posso fazer algumas coisas, como votar, né, eventualmente exercer alguns atos. Inclusive existe a possibilidade da emancipação, que eu vou já fazer uma observação daqui a pouquinho. Depois, quando eu chegar aos 18 anos, eu atinjo a capacidade civil plena. E a partir daí eu tenho a maioridade civil, enfim, eu respondo por todos os meus atos. O empresário tem que ter a capacidade civil plena, tá? Então, ou ele atingiu os 18 anos, é a opção mais lógica, ou ele tem mais de 16 anos e por algum motivo ele foi emancipado. A lei prevê hipóteses do que a gente chama de emancipação, que a gente pode conceituar a emancipação como antecipação dessa capacidade civil, tá? Que pode ser feito por autorização dos pais, né, desde que tenha ali algum motivo, alguma justificativa, ou por ordem judicial, né? E tem alguns critérios que a lei estabelece em que o indivíduo pode emancipar-se, né? Se ele já tiver concluído o curso superior, se ele já tiver condições de manter o seu próprio sustento, né? Enfim, tem algumas condições estabelecidas em lei que fazem com que a emancipação seja possível. O emancipado, portanto a partir de 16 anos ou maior de 18 anos, têm a capacidade civil e podem ser empresários. Em nenhuma hipótese, aquele indivíduo que não tem a capacidade civil plena pode iniciar uma atividade empresarial como empresário individual. Não pode. Tá? Eu só posso iniciar a atividade empresarial se eu tiver a capacidade civil plena. É requisito de lei, está lá no artigo 972 do Código Civil. Outro ponto bastante relevante aí, em relação a esse aspecto, é que no que diz respeito à capacidade civil plena, o natural é que todos atinjam aos 18 anos, mas às vezes a pessoa é acometida de algum tipo de problema cognitivo, algum tipo de doença, que faz com que ela não consiga isso. E se ela não conseguir, mesmo representado, né, porque ela pode ser interditada, tem um curador, que é o termo legal, mesmo representado para os demais atos da vida civil, esta pessoa não pode, a priori, exercer a atividade empresarial, não pode iniciar uma atividade empresarial. O artigo 974 fala da incapacidade superveniente. O que é isso? Veja, são duas possibilidades. Ou a pessoa iniciou a atividade empresarial estando plenamente capaz, e aí foi acometida de uma circunstância incapacitante, por exemplo, uma doença mental, um acidente que fez ela entrar em estado de coma, né, ou coisa do gênero, e aí impede ela de manter, né, de continuar o exercício dessa atividade de forma plena. Ela precisaria ser interditada, e aí o juiz precisa dar uma autorização especial para que a empresa continue, né, para que a atividade empresarial continue. Ela vai ter que ter um representante ou um assistente, no caso aí dependendo da condição, e aí este assistente vai dar continuidade à atividade empresarial desde que tenha autorização judicial específica para isso.
Outra possibilidade é o menor de idade que herda uma empresa, né? Digamos que ela seja de dos seus pais, eles venham a óbito, por herança ele recebe aquela empresa, mas ele não tem a maioridade, ele não pode exercer atividade empresarial ainda, né, sozinho. Ele poderá, né, desde que tenha um representante, no caso aí um tutor, que é o termo legal para isso, dar continuidade, e desde que também tenha autorização judicial específica para este fim. Tá? Então, em relação ao empresário, exerce atividade econômica organizada, não pode ser relacionada a produto ou serviço, não pode ser atividade intelectual, científica, literária ou artística, a não ser que essas atividades sejam só mais um elemento da empresa. Além disso, tem que ter capacidade civil plena e não ser impedido por lei. A capacidade civil plena é ser maior de 18 anos ou maior de 16, emancipado. E existe a possibilidade da incapacidade superveniente, mas desde que essa incapacidade superveniente aí seja decorrente ou de uma circunstância posterior à constituição da empresa, ou então que ele recebeu por herança. Vou deixar para o próximo vídeo falar dos impedimentos, senão isso vai ficar longo demais, tá? Então daqui a pouco vocês acessam o próximo lá.